E aí, povo, tudo bom? Eu sou o professor Jefferson Araújo, professor de literatura, e na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre o pré-modernismo. A gente vai fazer um apanhado inicial sobre esse período literário tão importante, que não foi considerado como um período literário em si, mas como um período de transição entre a literatura do realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, para o modernismo. Esse período literário surge justamente com o fim da política escravagista. Isso faz com que aumente a imigração, vindo para o Brasil principalmente europeus. Isso faz com que tenha um crescimento da classe média do país, já que esses europeus eles vêm para o Brasil para fazer a tarefa que era dos escravos, só que recebendo remuneração, ou seja, recebendo seu salário. E isso faz com que essa classe média possa crescer, principalmente no sul e sudeste do país. Esse fortalecimento do sul e do sudeste do país faz com que essas duas regiões acabem se distanciando economicamente do nordeste. Isso acaba gerando uma série de revoltas, principalmente na região nordeste, onde tem o crescimento do cangaço, que tem como grande nome Lampião. No âmbito literário, o período pré-moderno apresenta uma transição entre a literatura do século XIX com a literatura do século XX. Isso porque esse período apresenta diversas preocupações dos períodos naturalista, parnasiano, simbolista. Por outro lado, esses preceitos literários eles sofreram a oposição de alguns escritores que já estavam saturados dessa forma estética. Enquanto na Europa já se buscava fundar novas formas de literatura e arte a partir, por exemplo, das vanguardas europeias, aqui no Brasil eles não estavam no mesmo caminho. Porque apesar deles aceitarem essa nova forma, apesar de conhecerem e acharem que, por exemplo, as ideias realistas já estavam esgotadas, eles ainda não sabiam muito bem que rumo seguir. O termo pré-modernismo ele foi criado pelo crítico Alceu Amoroso Lima, e esse termo ele foi criado justamente por quê? Porque apesar deles terem essa proximidade com o período literário denominado modernismo, eles ainda não tinham abandonado completamente as ideias dos períodos literários anteriores. A gente tem como principais nomes do pré-modernismo Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Augusto dos Anjos. E posteriormente a gente vai estudar cada um desses autores nas suas particularidades nas aulas seguintes. Uma característica marcante aqui do pré-modernismo é ser uma literatura de denúncia social. E a gente percebe essa literatura de denúncia social a partir de como o Brasil estava sendo construído naquele período. O pré-modernismo, como eu disse no início, ele se dá a partir do momento em que está tendo o fim da política abolicionista. E isso acaba gerando uma divisão de classes muito grande. De um lado, a gente vai ter aqueles escravos, né, que foram libertos. De outro lado, a gente vai ter os grandes donos de terra, ou seja, pessoas muito pobres, pessoas muito ricas. E no centro de tudo isso vai surgir a classe média, que são quem? São as pessoas que vêm da Europa para ocupar a função daqueles escravos, né? Só que eles vão trabalhar com remuneração. Então, esse grupo de estrangeiros, eles acabam se tornando a classe média. Por quê? Porque no momento em que os grandes donos de terra acabam dando liberdade para os escravos, eles não vão querer esses escravos trabalhando nas terras deles. Então, eles contratam outras pessoas. Então, acaba que o Brasil fica com um grupo periférico muito pobre, que é o grupo dos escravos, o grupo de classe média, que é esse grupo de estrangeiro que vem para o Brasil trabalhar nas grandes terras, fazendo a função que era dos escravos e recebendo, e tem os grandes proprietários de terra, de outro lado. Então a gente tem aqui uma divisão social muito grande. E a literatura do pré-modernismo vai fazer justamente isso, denunciar essa desigualdade social que reinava no país naquela época.